Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo, rogando sempre a presença da espiritualidade amiga. Hoje, o tema será A Criança, é uma mensagem de Meimei, que será feito por mim. Então, vamos iniciar com muita alegria, agradecendo a Jesus a oportunidade de aqui estarmos para falar da nossa querida Meimei. E que todos nós possamos refletir sobre a mensagem da noite e que essas vibrações de tranquilidade possam estender a todos os lares, a todos os nossos amigos e familiares, e que possamos, Senhor, receber a energia salutar para o nosso corpo, para o nosso espírito, e que possamos cultivar mais a nossa fé e a nossa esperança. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como a gente falou, hoje nós vamos, fazer uma simples homenagem à nossa querida Meimei. Como a gente teve a oportunidade de falar, o mês de outubro é um mês de grandes comemorações. E nós que temos a nossa casa com o nome dessa mentora tão especial, nosso Centro Espírita Meimei, não podíamos deixar de homenageá-la nessa comemoração da sua data natalícia, que foi no dia 22 de outubro. Nós já temos no canal do nosso grupo a pedagogia de Meimei. Então, hoje, nós optamos, como não poderia deixar de ser, registrar também essa data tão importante para todos nós. Como a gente sabe, Meimei viveu pouco tempo na sua última reencarnação aqui na Terra, mas ela estudou magistério e foi professora. É o mês também que nós comemoramos o Dia do Professor. E nós não temos dimensão da importância de um educador, principalmente na fase infantil. Então, o sonho de Meimei era ser mãe, mas nós sabemos dos compromissos reencarnatórios de cada um. E no livro Entre a Terra e o Céu, nos traz a mensagem que Meimei é a diretora, é a acolhedora do educandário Lar da Bênção e recebe as crianças que desencarnam com todo carinho, com toda abnegação. É muito difícil encontrarmos palavras que definem esse espírito de grande hierarquia. Então, nós optamos por trazer uma mensagem, porque Meimei se tornou mãe no mundo espiritual. E nós temos que pensar que só um espírito grandioso se transforma em mãe de coração. E nós que estamos trabalhando na casa, no centro, que recebeu o nome de Meimei, não poderíamos deixar de agradecer, ter gratidão por estarmos trabalhando, divulgando essa doutrina que é o nosso Consolador prometido e que nos ensina que tudo está certo, que todos nós temos um propósito reencarnatório quando aqui chegamos. E, para definir a Meimei, nós vamos iniciar com uma palavra que a exprime, que se chama bondade. E é a própria Meimei que nos ensina. Basta que abras o coração com a chave da bondade.
em favor dos meninos de agora, para que os homens do futuro te bendigam. E é só a Meimei mesmo para trazer essa mensagem para a gente. E o que nós observamos, que ela trabalha com criança, trabalha com a educação da criança. Mas a todo momento, todas as mensagens que ela traz sobre criança, ela está dizendo para todos nós. Porque a criança precisa de um educador. Então, tem os pais, né? A gente acha que são só os pais, depois tem os professores, mas o que nós temos que pensar na noite de hoje é a abrangência do termo educação. Porque educação não é só instrução. Educação é o ensinamento dos princípios morais. E Meimei trabalha com o exemplo maior, que é Jesus. Em toda a sua fala, ela tem sempre Jesus como modelo de obediência, de simplicidade, de virtudes, porque é isso que nós precisamos entender com esse trabalho grandioso da Meimei. E ela diz: ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrija-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Quando a gente fala, né, a gente tem a oportunidade de refazer toda a nossa trajetória. Porque se nós perguntássemos, quem tem criança em casa? Quem convive com criança? Quem já foi criança um dia? Aí todos nós vamos entender tudo isso que Meimei traz em suas obras. Além das obras, que é grandiosa, ainda tem as mensagens que nos aquecem e que nos orientam em como cuidar de uma criança. Porque educar não é fácil. E a Meimei, como a gente costuma dizer, ela recebe criança na espiritualidade, mas a gente altera muito a fala, porque ela, na realidade, acolhe a todos os espíritos que têm o pensamento de uma criança. Então, olha, se a gente tivesse tempo para detalhar sobre isso, seria uma bênção. Porque quando desencarna, às vezes, ou a maioria das vezes, todo mundo precisa de um colo de mãe. Todos nós retornamos à pátria espiritual sem ter todo o aprendizado educacional que nós precisamos. Educacional e moral. Então, ela é um amparo para todos nós. E para fazer um trabalho de ensinar, se não estiver humildade e devotamento, não será produtivo. E, principalmente, o perdão, que é tão falado por todos nós. Mas, para chegarmos ao perdão, nós temos que vencer tanta coisa. Nós temos que vencermos, cultivar a paciência, a abnegação, a renúncia, deixar um pouco de lado o nosso orgulho e egoísmo. Então, é isso que ela quer dizer para a gente. É preciso ensinar virtudes, é preciso preparar para quando chegar à idade adulta, a hora que tiver a responsabilidade por si mesmo, saber discernir e não ficar perdido. E aqui é um pedido de criança. Corrija-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Porque nós, né, a minha geração é meu filho daqui, minha filha dali, e hoje é príncipe, princesa, e a gente não para pensar. O espírito
é único. Não é meu filho, não é minha filha. É um espírito que nos foi confiado para que receba de nossas mãos a educação e que consiga caminhar rumo à tão sonhada evolução espiritual. Ainda que eu sofra. É o que a gente sempre fala. Às vezes, a criança está pedindo o quê? Limite. Porque, como pais, como educadores, nós erramos e muito. Principalmente como pais, né? A gente, no sentido de proteger, a gente erra e muitas vezes deixamos de ensinar como agir diante de determinadas situações. E o principal que a doutrina nos ensina é a evangelização infantil. Então, Meimei, por trabalhar com criança, por sua literatura infantil, ela é o modelo de evangelização. Quantas casas, né? Quantas salas de evangelização recebem o seu nome? Principalmente a nossa casa, que é a casa que tanto amamos, né? Que tantas oportunidades tem nos oferecido, tanto com os nossos filhos, como as outras crianças que até lá chegam. E não poderíamos deixar de fazer essa homenagem para Meimei falando sobre a criança. Porque o período infantil, nós sabemos que é um período, né, que tem oportunidade para que possamos orientar a criança, porque na fase infantil ela não tem ainda autonomia, ela pode ser modelada, porque o espírito não é de criança, nós sabemos disso, mas na reencarnação se torna criança para passar pelas mesmas fases. E nessa fase, a gente pode comparar, né? Um exemplo muito simples, a criança como uma argila que nós conseguimos ainda modelar. Mas para trabalhar com essa argila, precisa ser o tempo todo. Porque se a argila ficar de lado, ela fica endurecida. Depois não tem como trabalhar com essa argila com a mesma facilidade. Assim é a nossa vida. Nós temos, né, a sabedoria divina nos deu o período reencarnatório para que nós tenhamos como identificar as tendências, né? Se somos únicos, cada um traz a sua tendência. E é nesse princípio educativo é que se percebe e que tem oportunidade de trabalhar. Quando cresce, aí já é escolha individual. Mas os princípios, os primeiros passos, os primeiros anos de vida ficam marcados em nós para sempre. E um dia vai produzir frutos. É isso que a gente precisa entender. É um processo fácil? Nós sabemos que não é fácil. Então, por isso que a literatura de Meimei vem nos ensinar tudo isso, né? E a mensagem que nós escolhemos está no livro Relicário de Luz. E a mensagem nos diz o seguinte: a criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Então, a primeira coisa que Meimei nos cita é a fraternidade. Porque a fraternidade faz com que nós consigamos aceitar o outro, conviver com o outro, entender o outro, né? E nós não podemos esquecer que isso é fator primordial da fraternidade.
Porque nós sabemos que todos nós somos irmãos, mas somos irmãos diferentes. Cada um com as suas tendências, cada um com a sua vontade. E ela segue dizendo que a criança é planta nascente, é a árvore do futuro, que produzirá segundo o nosso auxílio a sementeiro. Isso é fácil para a gente citar, porque uma planta, para ela sobreviver, ela precisa de uma série de nutrientes. Ela precisa do sol, né? Ela precisa ser cultivada, senão ela não vai produzir frutos. E com a criança, no início da vida, é a mesma coisa. Tudo vai depender do auxílio, das orientações, da educação que essa criança vai receber. E nós não podemos esquecer que todos nós somos educadores, no sentido amplo da palavra, principalmente de exemplos. Tanto nós educamos, como somos também aprendizes, o tempo todo. Então, o que ela se refere que na primeira fase da vida é um tempo precioso e que não está dominada ainda a nossa vontade, as nossas tendências ainda não se manifestaram, né? Por isso que tem o véu do passado, que a gente não pode esquecer. Mas as tendências que nós trazemos em nós, as nossas preferências, é notória. A gente consegue perceber em nossas atitudes, e desde criança. Principalmente nas crianças de hoje, né, gente? Que já vem com uma bagagem de inteligência muito grande, pedindo socorro no limite, pedindo socorro na educação moral, que são os princípios de cada família, de cada local, de cada religião. Então, a religião, a evangelização, é a segurança, é apresentar Jesus para as crianças. Todos nós temos essa função, porque sem Jesus é muito fácil viver só o material, mas Jesus nos ensina o lado espiritual, que as minhas escolhas têm consequências, tanto positivas quanto negativas. Livro em branco. Nós acabamos de citar. A criança, quando nasce, ela vai começar a reescrever a sua história. Mas as primeiras páginas, os primeiros álbuns, né, assim que a gente fala, é feito por nós. Pai, mãe, familiar, qualquer familiar, né? Assim, escola, os primeiros anos de escola. Então, vai estar gravado ali aquilo que nós colocarmos. E a partir dali, quando ganhar a sua autonomia espiritual, é que será a responsabilidade da criança, dos meninos, dos pequenos, como Meimei assim intitula. Luz iniciante brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertarmos ao coração. Aí tem um ponto, se podemos escolher, né? Todos são importantes, porque um completa o outro. Mas quando falamos de coração, nós estamos falando de sentimento. Cientificamente está comprovado que o homem não é só inteligência. Ele é reconhecido pelas suas ações. E cada ação nossa depende de um sentimento, bom ou ruim.
E tudo vai ser expressado pelo nosso coração. Nós sabemos que tem que estar junto. Cérebro e coração tem que estar de mão dadas. Porque quando a gente não raciocina, nós temos mais probabilidade de erro. Quando nós unimos razão e sentimento, podemos até sofrer, mas o acerto será maior. E quando se aprende isso enquanto criança, gente, olha que maravilha. Porque, às vezes, deixamos para a criança escolher qual religião seguir, qual atitude tomar, quando ela já tiver maior, quando ela não tiver mais naquela capacidade de ser modelada. Aí pode ser tarde, porque a educação, a Meimei também nos traz isso, ela começa do berço até o desencarne. E continua na espiritualidade. E nós, que gostamos muito da literatura espírita, nós aprendemos que a educação começa antes da fecundação e que ela deve ser iniciada pelos pais ainda no ventre. Isso aí é uma bênção divina para todos nós. Barco frágil realizará a travessia do oceano encapelado da terra, de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecermos a edificação. Olha, nós sabemos que o nosso corpo, ele para a gente, ele é um limitador, porque nós não podemos fazer tudo que temos vontade. Paulo já nos diz, né? Tudo me é lícito, mas em tudo não me convém. E nós sabemos que na Terra, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, somos limitados, mas precisamos aprender, fortalecer os nossos sentimentos, porque nós sabemos que nós temos momentos felizes, mas necessitamos ainda da dor, que são as nossas provações. E se não estivermos com uma edificação sólida, nós vamos fraquejar. Vai ser muito mais difícil. Então, o que nos torna fortes é o Evangelho de Jesus. Não tem como. É pensar qual atitude teria Jesus nesse momento que eu preciso resolver alguma coisa, no momento de aflição. Se eu não cultivar e não tiver uma fé, o sofrimento vai ser muito maior, por não dizer até a revolta. Por que comigo? Né? E nós sabemos que não somos vítimas, que Deus é justo, nós somos regidos por uma lei de causa e efeito, e tudo que nos acontece é por nossas escolhas. Então, a gente tem um Deus justo. Quando eu acredito nisso, a gente se torna mais forte perante as vicissitudes da vida. E continuando, ela ainda nos diz: na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. Como a gente falou, nós trazemos as nossas essências, as nossas dificuldades. Nós escolhemos a paz ou escolhemos a guerra. E é na infância que se aprende a ter atitudes de paz. Ou então, atitudes de guerra, da revolta, do ódio, das desavenças, né? E nós já falamos que teremos felicidade, mas teremos também infortúnios, porque esse é o objetivo da reencarnação. Nós
nascemos já com as nossas necessidades, não por castigo de Deus, mas oportunidade grandiosa de vencermos as nossas más tendências, para conseguirmos chegar a sermos homens de bem, né? E se nós que falamos tanto em respeito às diferenças, é aí que nós precisamos entender e ensinar para as crianças que somos únicos, que cada um tem a sua escolha, cada um tem que vivenciar sua felicidade ou seu infortúnio, mas nós temos que ensinar o respeito, porque deixar para adquirir virtudes depois da fase infantil é muito mais difícil. Não estamos dizendo que é impossível. Nós estamos aqui atendendo a fala de Meimei. Como a gente observa, a mensagem é a criança. É como se a criança estivesse fazendo um pedido para todos nós. E ela encerra dizendo: conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, o serviço da humanidade na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Então, olha só esse ensinamento. Ninguém vive sozinho. Nós vivemos em sociedade para que tenhamos condição de desenvolver virtudes. A virtude da paciência, a virtude da tolerância e do respeito, o cultivo da fé. Olha só, sem falar as outras que tenho certeza que todos nós estamos pensando, porque é uma vivência de cada um de nós. É uma vivência. E nesse momento que nós falamos, que a Terra passa por um momento de transição, isso a gente tem certeza. Porque nós ainda transitamos no bem e no mal. Quem disser que não, a gente sabe que todos nós que aqui estamos ainda estamos nesse processo evolutivo, que muitas virtudes nós ainda não conquistamos ou não as mantemos o tempo todo. Então, é um trabalho, como a Meimei nos ensina aqui. Sem Jesus, sem o Evangelho de Jesus, não vamos conseguir atingir a máxima do Evangelho, que é fora da caridade, não há salvação. Então, nós temos que ser caridosos, primeiramente conosco, para conseguirmos sair da fase infantil com mais equilíbrio, com mais estrutura para as vicissitudes da vida, enquanto galgamos um caminho para só pensarmos no bem, que é o tão sonhado mundo de regeneração, que é a tão sonhada evolução espiritual. Quando todo mundo pensar no bem, quando houver fraternidade, solidariedade, nós seremos mais felizes, as nossas dificuldades serão menores. Quando nós pensarmos mais na nossa moral, na nossa espiritualidade e menos no lado material, o mundo será muito melhor. É isso que Meimei está dizendo para todos nós. E, como já disse no início, as palavras nos faltam para agradecer a esse espírito iluminado, que é Meimei. Mas na sua obra, intitulada Pai Nosso, Emmanuel
encerra o prefácio desse livro com essa fala que nós vamos utilizar para agradecer a mentora da nossa casa, expressando nosso agradecimento, nosso amor e nosso afeto por ela e toda a sua equipe, e toda a equipe espiritual da nossa casa. Para Meimei, nós vamos dizer, segundo Emmanuel, que Deus lhe multiplique as energias na plantação do bem e que os raios de amor da sua abençoada maternidade espiritual se irradiem com crescentes fulgurações por toda parte em favor dos pequeninos. São os nossos votos. Então, Meimei, nosso agradecimento, que possamos merecer continuar trabalhando pequeninos na sua seara e que tenhamos, segundo as suas orientações, Jesus em nossas atitudes, em nossa educação, em nossos ensinamentos intelectuais e morais, que como pais, como amigos, como parentes, como educadores, possamos sempre lembrar da sua mensagem referindo às crianças. Essa é apenas uma delas. Nós sabemos que tem várias e várias. Em cada uma delas, Meimei, nós tiramos o seu sentimento de mãe espiritual de todas as crianças. Jesus é o caminho que nos leva à redenção. Obrigado, Meimei, por esse ensinamento. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.